Não existe comunhão com Deus em dois momentos. A comunhão com Deus, ela só é impedida em dois momentos. Não é se você é branco, preto, gordo ou magro, tem muito cabelo ou pouco cabelo. Não é se você é bonito ou se você é feio, se você canta bem ou se você canta mal. A comunhão não pode ser impedida em momento nenhum da nossa vida, senão por duas razões. E essas duas razões está dentro desse texto que nós acabamos de ler. Porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Primeira condição para não existir comunhão entre Deus. Primeiro momento, quando há pecado. Repita comigo. Quando há pecado. Amado, desde o Éden, Deus criou o homem conforme a sua imagem e conforme a sua semelhança. Você está comigo? Amém. Deus não nos criou para sermos nada menos do que a sua imagem e semelhança. Mas o homem pecou. E com o pecado de Adão, toda a humanidade pecou. Toda a humanidade sofreu a consequência do pecado de Adão, que é estar destituída da glória de Deus. Todos pecaram e destituídos, fora, separados, impedidos, estão da glória de Deus. Impedidos de se aproximar do Senhor. Impedidos de se achegar a Deus. Então esse primeiro momento, e é crucial que nós entendamos que quando existe pecado na nossa vida, não pode ser restaurada a comunhão com Deus. Cheguemos a um momento, a decisão de banir o pecado da nossa vida, nós precisamos do Espírito Santo. Você tem que tirar diante dos seus olhos toda a possibilidade de você pecar. Pastor, essa pregação é absurda. Aliás, eu nem entendo o que o senhor está falando, que eu vou explicar para você. Vou explicar para que você entenda. Tire de diante dos seus olhos, do alcance das suas mãos, do alcance dos seus ouvidos, tudo que te faz pecar. Tira da sua vida o que te faz pecar, porque isso impede a sua comunhão com Deus. Quantos estão entendendo, amados? Amém. Se você estiver em pecado, pode parar de orar. Para. Você vai perder tempo. Quando a pessoa decide viver em pecado, ela está dizendo, não quero comunhão com Deus, porque eu sei que o pecado na minha vida me impede de ter comunhão com Deus. Então, quando você for se fechar dentro do seu quarto, quando você for se fechar dentro do banheiro, quando você for se fechar na sua casa, naquele momento que não tem ninguém, e você for decidir pecar, saiba que é exatamente isso que está impedindo a sua comunhão com Deus. Não adianta as suas lágrimas. Derramar as lágrimas. Não adianta, não adianta. Ele não se ilude com as nossas lágrimas. Tem gente que chora fácil. Principalmente se alguém tem um temperamento melancólico. É só lembrar de uma situação ruim na vida, a lágrima corre. É natural numa pessoa que tem o temperamento melancólico. Deus não se ilude com as nossas lágrimas. Deus se convence pelas nossas atitudes. Se teu olho te escandaliza, arranca e lança fora, porque é melhor entrar no céu com um só olho do que com os dois ir para o inferno. Quem falou essas palavras, amado? Jesus Cristo, o dono da igreja, que hoje algumas pessoas estão insistindo em negar a sua palavra e a sua existência, dizendo não, que você pode pecar. Peca. O sangue de Jesus te purifica de todo pecado. Amém. É meia verdade. Mas existe um outro lado que diz, filhinhos, não pequeis. Não pequeis. Porque o pecado nos afasta de Deus. Primeiro momento, então, que impede a comunhão. Não existe comunhão com Deus nesses dois momentos. Primeiro, quando há pecado. Segundo, repita comigo, quando há justiça própria. Justiça própria. A Bíblia fala, amados, que a nossa justiça própria nos impede
passado, nós falamos sobre o fariseu e o publicano. Lembra disso? Quem desceu justificado daquela oração? O publicano, o pecador, aquele que bateu no peito, que não foi capaz de olhar para o céu e disse: Pai, perdoa os meus pecados. Eu sou um homem miserável. Não sou digno nem de olhar para o céu. Jesus falou para os seus discípulos que quem desceu justificado ali foi o publicano, não foi o fariseu, não foi o crente da época, não foi o religioso da época, porque esse foi condenado pela sua justiça própria. Não, eu dou o dízimo de tudo quanto possuo. Jejuo 2 vezes por semana. Esse é crente, amado. Isso é uma bomba, isso é um crentaço. Esses dois momentos nos impedem de ter comunhão com Deus. Pecado e justiça própria. Tem gente que se acha bom demais. Tem gente que acha que está arrebentando em Deus. Mas eu quero dizer uma coisa para você. Nem eu, nem você estamos arrebentando em Deus. Nós estamos precisando da sua graça e sua misericórdia. Precisamos entender que Jesus abriu o novo e vivo caminho. Lembra que nós lemos o texto em Romanos capítulo 3, versículo 23. Todos pecaram, destituídos estão da glória de Deus. Em Hebreus capítulo 10, versículo 20 diz assim: pelo caminho que Ele, Jesus, nos inaugurou. Caminho novo e vivo, através do véu, isto é, através do seu corpo, através da sua carne. Ele abriu um novo e vivo caminho entre nós e Deus. Então repita comigo: é possível ter comunhão com Deus eterno. É possível. Por quê? Não porque nós saibamos descobrir o caminho de Deus. Obras. Vou dar esmola para os pobres. Não que seja errado dar esmola para os pobres, tá, mano? Não é errado, não. Você fazer isso não é errado, não. Disse o apóstolo Tiago, para nós mostrarmos a nossa fé com as nossas obras. Mas nós não podemos confiar nas nossas obras, porque as nossas obras diante de Deus é como um trapo de imundícia. A minha justiça e a sua justiça não valem nada diante de Deus. A Bíblia diz que é um pano de menstruação lá na época do povo andando pelo deserto. Isso era um trapo de imundícia. Tem gente que se acha bom demais. E a Bíblia diz que a nossa justiça é como um trapo de imundícia. Tem ninguém melhor do que ninguém aqui. Nem eu nem você. Precisamos entender que Jesus abriu um novo e vivo caminho. Se Ele não tivesse aberto esse novo e vivo caminho, nós estávamos condenados ao inferno. Mas hoje a comunhão com o Pai Celestial é possível através de Jesus. Você pode dizer glória a Deus. Livro do profeta Ezequiel, capítulo 47, versículo 3. O homem deslocou-se para o lado oriental com uma corda de medir na mão. E enquanto se movia e media, totalizou 1000 côvados. Isto é, 500 metros. E me fez passar pelas águas que batiam na altura do meu tornozelo, ou artelhos. De novo mediu 500 metros e conduziu-me, ou 1000 côvados, e conduziu-me pela água, já dentro da água, e chegava ao joelho. Mediu então mais 500 metros e me levou pela água que batia pelos lombos. Ainda mediu mais 500 metros, mas agora era um rio que eu não podia atravessar, porque a água havia subido muito e já era tão profunda que só se podia atravessar a nado. O profeta Ezequiel recebeu uma visão de Deus. Na visão de Deus vinha um ser como um homem, mas era um ser celestial.
um anjo. E ele, nessa visão, se dirigiu até a entrada do templo. Templo é lugar de adoração. Amém, amados? Amém. Nós somos o santuário de Deus. Nós somos o templo de Deus. Amém? Amém. Mas no Antigo Testamento se adorava no templo. E aquele homem, aquele ser angelical, chamou o profeta Ezequiel. E ele começou a olhar para aquele homem. E aquele ser, em forma de homem, mediu com uma corda de medir que estava na sua mão. Ele mediu 1000 côvados, ou 500 metros. Do templo saía um filetezinho de água da porta do templo, debaixo do limiar da porta, saía uma água. Aquela água era um pequeno filetezinho de água. E ele andou por aquela água, mediu 1000 côvados. Quando chegou aos 1000 côvados, a água dava pelos tornozelos. Estas águas, pelos artelhos, é o primeiro nível da nossa comunhão com Deus. São águas rasas. Fala de uma fé superficial. Fala de uma fé que não é profunda. Fala de uma fé em que a água não consegue refrescar todo o corpo, não traz renovo para o corpo, só traz para o calcanhar. A experiência deste momento é uma experiência rasa, fraca, incapaz de fazer você entender coisas mais profundas em Deus. Quantos estão entendendo, amados? Sim. Relacionamento superficial. Agora olhem para mim. Pessoas que dizem, eu vou na igreja quando eu quero. Eu vou na igreja se me der vontade. Essas são pessoas que têm águas pelos artelhos. Geralmente são pessoas que têm compromisso consigo mesmo. Tudo é um peso. Tudo é obrigação. Nunca está errado. Geralmente, ele está certo. Esse é um nível de comunhão com Deus. Tem pessoas que vivem nesse nível muito bem. E acham que tudo que se falar a partir daí está errado. Tudo que se viver a partir daí está errado. Se o pastor que foi chamado para conduzir as ovelhas de Jesus, amém, amados? Amém. O pastor foi chamado para conduzir as ovelhas do Senhor Jesus. Se o pastor falar, acha ruim. É por isso que às vezes você se arrepende do pecado, mas o pecado te domina na próxima semana. Numa semana você está arrependido, na outra você está dominado pelo pecado. Você não está percebendo. Você acha que você está bem, você acha que você está certo, mas eu quero dizer uma coisa para você, isso são águas pelos calcanhares. Esse é o nível que os pastores têm que conviver com pessoas assim na igreja. Esperando em Deus que as suas orações sejam respondidas. Eu não quero ficar com água pelos artelhos. Eu não quero viver esse primeiro nível de comunhão com Deus. Um nível em que as coisas do mundo são até mais importantes para mim do que as coisas de Deus. Você conhece as pessoas na igreja que estão buscando uma oportunidade para desviar? São pessoas que têm água pelos artelhos. Quando as pessoas têm água pelos artelhos, tudo é mais importante do que o Senhor. Só que ele acha que está bem. Eles nem aceitam Deus se meter nisso não. Se o pastor falou alguma coisa, fica com raiva do pastor. Eu estou com raiva, pastor. O pastor não podia ter falado isso. Fiquei chateado com o pastor. Você só vai ter 2 trabalhos: ficar chateado e deschatear. Porque eu não vou mudar. É água pelos artelhos? É! Quer você queira ou não. Quer você engula ou não. Essa vida espiritual que você tem levado, com água pelos artelhos, não é o suficiente para você ter comunhão com Deus. Não é. É por isso que o pecado te domina.
Por isso que o pecado te arrebenta, te acorrenta. Você não consegue dar um passo porque o pecado te acorrenta. Você não consegue entrar uma vez dentro do banheiro da sua casa sem ver pornografia e masturbar. Você não consegue uma vez abrir o computador e não ver pornografia. Você não consegue uma vez dar uma palavra que edifica para as pessoas. É sempre palavrão na sua boca. Água pelos artelhos. Você está mal. Você está ruim. Só você que não está enxergando. Oh, glória a Deus. Estou com água pelos artelhos. Água no calcanhar. Olha que unção. Oh, glória. Estou cheio de Deus. Dominado. Preso. Amarrado. Até game é mais importante do que Jesus. Não que eu tenho que ganhar FIFA 2016. Tem que ganhar. FIFA. FIFA. O Cristiano Ronaldo. Neymar. Não consigo viver sem o Neymar, sem o Cristiano Ronaldo. O Messi. Não, o Messi é o número 1 de novo. O cara ganhou de novo. Não consigo viver sem o Messi. Não, o game do FIFA 2017 é a coisa mais preciosa para a vida dele. Não larga de jeito nenhum. Ele larga a mulher, mas não larga o FIFA 2017. Água pelos artelhos. Deus então, amado, olha para mim. Passa longe. Quantas horas de oração, mano? Quanto tempo de oração nós vamos? Ora o quê? Tem pastores que gostam desse tipo de crente, mano. Eu detesto. Tem pastor que gosta desse tipo de crente. Pelo menos faz número na igreja. De vez em quando. Segundo nível. Está dentro da palavra, mano. Versículo 4. A parte A do versículo. Diz assim: de novo mediu 1000 côvados e conduziu-me pela água. Águas que chegavam ao joelho. Diga comigo. Águas pelo joelho. Águas pelo joelho. Esses é um outro nível. Eles aceitam algumas palavras, outras não. Tá, tem algumas palavras que... Poxa vida. Que palavra? O pastor hoje estava no óleo. O pastor estava no óleo. Que palavra. Porque não mexeu com ele. Não mexeu com ele. Foi palavra de prosperidade. Foi palavra que Deus vai te abençoar. Que em 2016 você vai arrebentar a boca do balão. Que você vai ser aquela bênção. E que olha a unção. Toma na cabeça a oração. Recebeu a oração. Vai ser uma bênção. Essa pregação, o pastor estava no óleo. Mas tem algumas, como a de hoje à noite. Não gostei não. Gostei não. Pastor, faltou óleo, faltou oração. Esse tipo de crente está num nível, no segundo nível, já passou do primeiro. A água subiu um pouquinho. Ele tem até um pouquinho mais, sabe, de trejeito de cristão. Mas tem muita gente na igreja vivendo com água pelos joelhos. Cantores. Cheio de unção. Você bate o pé, a água sobe. De vez em quando a água sobe, ele faz um negócio assim, mais ou menos assim. Daqui a pouco a água desce de novo. Porque não tem comunhão com Deus. A vida dele é a comunhão pelo joelho. De vez em quando, ele dá aquele relampejo assim de crente e depois volta ao normal. Neste nível, amado, são pessoas, sabe, que são até frequentes na igreja, são dizimistas. Esse crente, então, pastores não querem largar ele de jeito nenhum, porque ele está com água pelo joelho, ele é dizimista. Os caras
Vai em tudo quanto é culto. Mas reclama de tudo também. Reclama de tudo. Aqui nessa igreja não tem pasto suficiente para mim. Aleluia. Glória a Deus. Vai comer em outro lugar, irmão. Não, tá cheio de crente assim agora. Então, essa igreja não tem pasto suficiente para mim. Aleluia. Já cresci o suficiente para comer essas migalhas. Reclama de tudo. Em contrapartida, se o pastor pregar a palavra de Deus e a palavra de Deus for muito forte, ele, não, é muito forte isso aí. Misericórdia. Essa palavra é muito forte. Dura esse discurso. Falaram isso para Jesus, sabia disso? Jesus falando que ele era o pão da vida e que se não comesse da sua carne, não ia entrar no reino de Deus. Os discípulos olharam para ele, assim, 70 discípulos olharam para ele. Dura esse discurso aí. Quero não. Ó, viraram as costas. Jesus, vai. Esse discurso é muito duro. Vai embora. Jesus virou para os 12 e perguntou para ele, vocês não vão não? Ele falou, não, Senhor, nós já entendemos. A água já passou do joelho. Só o Senhor tem palavras de vida eterna. Nós não servimos o Senhor com água pelo joelho, não, mestre. Disse os 12 discípulos, nós vamos ficar aqui com o Senhor. Só o Senhor tem palavras de vida eterna. Para onde iremos nós? Mas os 70 foram embora. Não, essa palavra é muito dura. Dura esse discurso. Quem poderá suportar? Disseram eles. Esses, amados, nesse segundo nível, com água pelos joelhos, tem até de vez em quando um lampejo de Deus na vida dele. Mas ele é aquele osso duro de roer. Também de vez em quando tem ódio dos irmãos. Tem inveja dos irmãos. O irmão não pode comprar um carro novo. O irmão não pode comprar uma casa nova. Comprou uma, que ódio. Quando está nesse nível, são aquelas irmãzinhas que ficam no telefone. Olha, eu não gosto de fofoca. Eu não gosto, detesto fofoca, menina. Mas sabe o que aconteceu na igreja domingo à noite? Tem muita gente com água pelo joelho por aí. Gente que ministra louvor, prega, que é uma beleza, cheio de unção. Pregador, ministro de louvor. Está pouco se lixando para vós. Se canta bem, se está arrebentando, tem a voz. Deus vê o coração. Está pouco se lixando para vós. Se canta bem. Se Deus ele desse tanta importância a vós, sabe o que ele fazia, amado? Não deixava Elvis Presley desviar do evangelho. Porque até hoje eu não vi uma voz igual a Elvis Presley. Cresceu na igreja, desviou. Por que Deus não foi lá e falou assim, ó, eu sou Deus, você não vai desviar, quero a sua voz. Porque a sua voz é que é importante para mim. Não, Deus não fez isso. Sabe por que Deus não fez isso, amado? Porque Deus não ouve voz, recebe adoração. Você pode dizer glória a Deus, amado? Nesse nível, amado, até ministra louvor, mas briga com todo mundo. Você sabe que ele levantou pelo menos a metade dos cantores gospel hoje do Brasil, foi o diabo que levantou. Não foi Deus. Sabe por quê? Porque eles não cantam Bíblia, não cantam de Jesus e não cantam para a glória de Jesus. Eles cantam para ter dinheiro. Quanto você cobra? 60 mil, 80 mil, 150 mil. São adoradores de si mesmo e da sua conta bancária. Tem cantor no Brasil mandando o filho dar porrada na cara dos coleguinhas na escola. E está gravado na internet, é só você acessar. Sabe que você entende que o pastor Aguinaldo não está trazendo nada para você que ilusório, que não seja verdadeiro. Até ensinando.
apanhar de novo. Se tomar um tapa lá, desce o braço. Sou crente, mas não sou bobo, não. É assim que fala. Está cheio disso no Brasil, mano. Quero dizer uma coisa para você. Água pelos joelhos é um nível insuficiente para ter comunhão com Deus. Quantos estão entendendo? Amém. Sem arrependimento, sem conversão. Mas existe o terceiro nível. O terceiro nível, versículo 4, a parte B do versículo, diz: mediu então mais 1000 côvados, ou 500 metros, e me levou pelas águas, que batia pelos lombos. O cara só está com a cabeça do lado de fora. Tá? Olha, esse é o pior nível de crente na igreja. É aquele que mergulhou tudo na cabeça do lado de fora. Porque aqui está tudo bem. Está confortável. Outra grande parte de crentes, líderes, pastores estão agarrados nesse nível. Eu saio para pregar no Brasil, fora do Brasil. Todo mundo diz que eu sou uma bênção. Esse é o nível mais perigoso para o cristão. Esse é o nível mais perigoso de comunhão que a pessoa pensa que tem com Deus. Conhecem, mas não têm compromisso com a vontade de Deus. Sabe da vontade de Deus. Conhece a Bíblia. Por isso que existem pastores que conhecem a Bíblia, mas não ensinam a Bíblia. E por não ensinarem a Bíblia, não existe arrependimento e conversão na igreja. E por não existir arrependimento e conversão na igreja, pessoas vão para o inferno. E pessoas vão para o inferno e Deus vai cobrar desses pastores. A Bíblia diz, no capítulo 6 de Mateus, que Jesus vai virar na cara deles e dizer: eu não conheço vocês. O caminho da salvação, porque Jesus é o pão da vida, porque Jesus é a água da vida, é o caminho, a verdade e a vida. Sempre a Bíblia mostra o caminho da salvação. Nesse versículo Jesus fala que vai enviar alguém para o inferno. E só vai enviar para o inferno líderes, pastores, homens e mulheres que se diziam de Deus e não pregaram a verdade, não anunciaram a verdade, e as pessoas não se arrependeram, as pessoas não se converteram e foram condenadas para o inferno. Esses terão uma condenação. Conhecer a verdade e não pregar a verdade é iniquidade. A água está por aqui, mas dá pé. Você tem segurança. Você está dominando a situação. E eu quero dizer uma coisa para você, que segurança no relacionamento com Deus não vale. As pessoas que estão com a cabeça do lado de fora da água ainda são distraídas facilmente pelo mundo e pelo pecado. Ele canta, ele prega muito. Fala em língua, entrega a profecia na igreja, mas nesse nível também não é possível ter comunhão com Deus. Por isso que aquele ser celestial em forma de um homem mediu mais 1000 côvados. Repita comigo, mais 1000 côvados. O que você entende com isso? Eu entendo, e esse é o meu culto racional. Se fosse suficiente, não precisava medir mais 1000, sim ou não? Se 1000 côvados atrás, com água pelo pescoço, pelos lombos, cobrindo os lombos, pelo dorso que está abaixo do pescoço, se fosse suficiente, aquele ser celestial, na visão de Ezequiel, não mediria mais 1000 côvados, sim ou não? No quarto nível, versículo 5, leia de novo comigo. Ainda mediu mais 1000, e era um rio que eu não podia atravessar, não dava pé, é muita água, pois as águas tinham crescido, águas que para nelas nadar, um rio pelo qual não se podia passar. Aval, ou se podia caminhar, tinha que nadar. Deus quer nos levar a águas mais profundas. Deus quer levar a igreja a uma comunhão mais profunda de intimidade com Ele. Aqui, amados, há total dependência de Deus.
aqui há confiança no Senhor. Aqui não há dúvidas. Esse quarto nível, sabe? O Espírito Santo controla. O Espírito Santo governa. Capítulo 8 de Romanos, porque aquele que é guiado pelo Espírito, ele não cumpre os desejos da carne. Não cumpre, porque ele está sendo guiado pelo Espírito. Nesse quarto nível, o pecado já foi derrotado. É possível viver uma vida em santidade, viver uma vida sincera diante de Deus, com a ausência do pecado. Neste nível, o pecado já foi derrotado. Diga glória a Deus. Glória a Deus. Aqui somos guiados pelo Espírito Santo. O governo das nossas vidas é de Deus. Aqui acabam todos os questionamentos. Porque Deus fala. Deus dá direção. Aqui se entende e se vive o verdadeiro evangelho. Aqui se entende e vive o verdadeiro cristianismo. O cristianismo não foi estabelecido por Jesus para o seu bem. O evangelho do Senhor Jesus foi estabelecido para a sua salvação. Ainda que não te faça bem, você tem que renunciar. Renúncia não faz bem. Deixar as práticas antigas. Tem algumas coisas que a gente ama lá atrás, a gente não quer deixar. Neste quarto nível, e graças a Deus que existe o quarto nível. Neste nível, aqui, as pessoas vivem livres dos holofotes. Você sabe o que é isso, mano? Tem pessoas que desejam tanto ser alguma coisa. Ah não, eu quero ser obreiro, eu quero ser diácono, eu quero ser pastor. Eu quero ser isso, eu quero ser aquilo, eu quero fazer isso, eu quero fazer aquilo. E esquece que Deus tem uma obra para realizar na sua vida. Não é só através da sua vida. Antes dele realizar através da sua vida, ele quer fazer na sua vida. Tem pessoas que amam a posição e porque amam a posição passa por cima de tudo e de todos. Até pagam $5.000 para vir um pastor do Brasil para colocar a mão na cabeça e ordenar como pastor. Tem pastor em Newark, você nem sabe, né? Pagou $5.000 para ser pastor. Ah, pagou a passagem também. Hoje é pastor. Se fez pastor. Se chamou. Porque quer holofote. Ah, eu quero que todos me vejam. Me chamem de pastor Aguinaldo. A paz do Senhor Jesus, irmão, é uma coisa. A paz do Senhor Jesus, pastor Aguinaldo. Olha, ó. Cresceu peito de pombo. Se você tirar as penas, tem um peitinho desse tamanho lá. Parece peito de andorinha. Mas está inchado. Que é o holofote. E se as luzes saírem de cima dele, ele corre de novo atrás da luz. Estou debaixo da luz. Se a pessoa que controla o holofote, esse é o problema, né, mano? Que Deus não controla o holofote. Quem geralmente controla o holofote é o diabo. Se movimentar para a esquerda, o cara vai. Movimentou para a direita, ele vai, porque ele não quer sair do holofote. Ele quer que todo mundo reconheça ele. São os maiores pregadores do Brasil. Tem 300 óticas na Bahia. Abílio Santana. Filho do inferno. Pregador de mentira. Você sabe o que esse homem pregou um dia? Eu fiquei pasmado. Pasmado assistindo ele um dia. Ele disse que Jesus tinha uma casa na praia. E não era uma casa qualquer, era uma casa que cabia todos os discípulos. Era um casão. Você sabe como é que Jesus comprou essa casa? Sabe como? Com 12 anos, diz esse filho das trevas, que Jesus assumiu a carpintaria do pai dele. Pai adotivo, José.
E ele fala assim, a carpintaria do seu Zé perdeu, né? O seu Zé morreu. E com 12 anos Jesus assumiu então a carpintaria do seu Zé. E uma pessoa chegava na carpintaria, naquela época não tinha, né, motosserra, não tinha nada disso, a pessoa chegava e pedia, eu gostaria de comprar uma mesa com 4 cadeiras, Senhor Jesus. Naquela época, se chegasse em outra carpintaria e pedisse, levaria 1 ano para ser feita a cadeira, a mesa com as 4 cadeiras. Porque ele tinha que ir lá no mato, tirar a tora, cortar a tora, e limar a tora, e trabalhar naquela tora, até virar uma tábua. A tábua então ia ser cortada e virava a mesa, e depois fazia as cadeiras. Levava 1 ano. Depois de 1 ano, chegava a pessoa, dava o dinheiro, pagava, e aí, mais 1 ano trabalhando, uma mesa e 4 cadeiras. Com Jesus não era assim. Jesus assumiu, e ó como é que ele faz. Vou fazer igualzinho ele. Ó, Jesus faz assim. Apareça. Apareça. Assim, desse jeito. Você sabe quantas mil pessoas tinha na igreja? Olhem para mim, amados. Porque o que eu estou falando para vocês, eu não estou aqui para meter o pau em ninguém. Eu estou aqui para descortinar a verdade diante dos seus olhos. É isso que eu quero que você entenda. Tinha milhares de pessoas dentro de uma igreja. E todo mundo dizendo aleluia e glória a Deus. Aleluia, glória a Deus. Quem disse para você que Jesus fazia? Aparece. Pobres. E Jesus ficou milionário. Aí diz que Jesus foi juntando. Isso é palavra dele, irmão. E foi juntando, e comprou uma casa na praia. Esse homem, e eu provo para você agora que ele foi usado pelo diabo. Jesus nunca juntou dinheiro. Você sabe por quê? Porque Jesus não era hipócrita. Amém, irmãos? Amém. Jesus nunca foi hipócrita. Ele nunca pregou e ensinou aquilo que ele não vivia. Amém? Quando chegou aquele rapaz rico para Jesus, e ele diz assim, mestre, desde a minha infância, eu observo toda a lei e os profetas. Assim como o senhor falou. Eu observo já. O que mais me falta? Uma coisa te falta. Vai, vende tudo que você tem e dá para os pobres. Só que este infeliz do Abílio Santana, ele estava dizendo que Jesus é um hipócrita, que manda aquele rapaz ir vender tudo que ele tinha e dar para os pobres, mas ele não, ele juntava para comprar uma casa na praia. Falo, filho do diabo, filho das trevas, mentiroso, porque Jesus nunca foi hipócrita. Está cheio de gente no 4º nível. Mas o Senhor está chamando a igreja no 3º nível. Mas Jesus está chamando a igreja para o 4º nível. Amém, irmãos? Existe o 4º nível, aonde tudo pertence a Jesus. Tudo é para a glória dele. Porque por ele, para ele e por ele são todas as coisas. Neste 4º nível, a glória é sempre do Senhor. Não existe holofote sobre mim. Importa que ele cresça e que eu diminua. Nesse 4º nível, é um nível em que a glória pertence sempre a Deus.